Eu reassisti Highlander, o Guerreiro Imortal, mas para fins desse vídeo aqui eu prefiro falar que eu assisti pela primeira vez, porque quando eu assisti eu era muito moleque, eu não lembrava de muitas coisas. Decidi trazer aqui pro canal por uma mera curiosidade e, sendo muito honesto, eu me surpreendi muito com esse filme. É um filme bem interessantezinho. Na história nós temos Conan MacLeod, ele é um escocês, vive em 1500 e alguma coisa, e aí durante uma batalha ele é ferido, acham que ele vai vir a óbito, só que tem uma coisa muito interessante, ele sobrevive e aí ele é expulso do seu clã, do clã dos MacLeod, e aí ele descobre que ele é um guerreiro imortal. Ele e mais alguns seres humanos selecionados ao redor do planeta Terra, eles vão ter que se enfrentar até só restar um. Mas esse é um filme medieval? Não, ele não é um filme medieval, ele se passa em Nova York nos anos 80 e também durante essa época de 1600, 1500 e pouco lá na Escócia. O filme ele fica mesclando esses dois momentos. E claro, ele tem a cara dos anos 80, ele é muito anos 80 em vários momentos. Tanto do jeito como é gravado, tanto do jeito como é atuado, tanto do jeito como tudo. Ele é a cara dos anos 80, ele é aquele filme de brucutu, se for parar pra ver, tecnicamente é um filme de brucutu, só que de um jeito muito diferente. Vamos começar pela trilha sonora. É algo extraordinário desse filme, porque quem faz é o Queen. Então é uma trilha sonora muito boa, muito bem executada. Desde a abertura do filme até os créditos finais tem uma música muito boa tocando. Há alguns momentos que existem alguns personagens ouvindo rádio, é o Queen. E funciona de um jeito muito maluco, muito esquisito, mas funciona. É isso que importa. Assim como uma boa jornada do herói, o MacLeod ele não poderia ficar sozinho, ele precisa de um mentor para guiar ele e para explicar as regras do jogo tanto para ele quanto para a audiência, que é o Ramirez, que é o Sean Connery, que é um ator escocês que faz um personagem egípcio que tem um nome espanhol com uma arma japonesa, para você ver o nível de maluquice que é o personagem do Sean Connery, o Ramirez. E quem faz o personagem principal do filme, o MacLeod, é o Christopher Lambert. Esse daí é uma galhofada incrível, ele dá pra ver, o Christopher Lambert ele não sabe atuar sem ser canastrão, ele é canastrão a todo instante, ele fica com uma carinha meio esquisita, dá pra ver, ele parece um cara muito esquisito que você não quer estar tão perto assim, é a cara do Christopher Lambert, inclusive hoje nos filmes mais recentes ele continua dessa mesma maneira. O Sean Connery tá bem, ele tá o mesmo Sean Connery de sempre, garantindo o cheque dele no fim do dia, mas funciona passando a ideia de mentor, assim como ele fez em Indiana Jones, ele passa essa ideia de mentor, é um cara que funciona bem para explicar toda a regra do jogo e para você entender como que os caras sobrevivem, como é que funciona esse esquema, e eles precisam deixar claro até o grande ápice do fim do filme. Que o ápice de tudo é o quê? Só pode haver um guerreiro imortal. Claro que o Ramirez é um guerreiro imortal, o MacLeod é, mas só que nós precisamos de um vilão. Um vilão que demonstre que ele é o vilãozão e deixa muito claro isso, sendo muito honesto, ele se investe de preto, inclusive, faz coisas malignas e funciona bem como vilão, que é o Victor Krueger. Quem faz é o Clancy Brown. Ele tá bem, tá caricato, tá um pouco exagerado, tá um pouco forçado, mas qual vilão dos anos 80 desses filmes de brucutu não é forçado e não é um pouco caricato? Mas a história é muito interessante porque o filme ele acaba se passando em dois períodos de tempo, nessa época do passado e nessa época dos anos 80. E para fazer essas transições de cena, o diretor ele consegue mandar muito bem nesse quesito, porque ele faz transições de cenas tão fluidas. Às vezes ele acompanha a câmera de um jeito, como por exemplo, bem no começo do filme, o MacLeod ele tá no estacionamento e a câmera vai subindo para acompanhar o personagem se afastando. A câmera vai subindo, subindo, e quando chega um determinado momento ela continua subindo, passa, e a gente passa por dentro de uma pedra e já está no passado. Tem muito disso durante todo o filme, funciona muito bem, fica muito fluido.
ele segue de um ritmo muito gostoso de se assistir, principalmente o começo dele. E aí duas histórias que seriam muito simples, que é ele no passado e ele nos anos 80, que eu vou considerar como presente para facilitar aqui a linha de raciocínio. Essas duas histórias dele no passado e ele no presente, que são sim duas histórias muito simplesinhas, elas se cruzam e fica interessante porque nem tudo é mostrado todos os pontos no começo. Precisa de alguns elementos, coisas que acontecem no meio são reveladas no final do grande vilãozão. E tem os embates de espada, porque existem outros guerreiros imortais no planeta Terra que eles vão se enfrentando como se fosse um chaveamento de Copa do Mundo. Vão se enfrentando até que só pode ter um. E esse um é o que vai herdar todo o conhecimento de todos os guerreiros imortais e de todo o conhecimento da humanidade. Ele vai ser um cara muito bom e vai ter o grande prêmio, que é o quê? Poder envelhecer. Porque esses caras não envelhecem nunca, eles não podem constituir família. E essa é uma parte muito legal, que tem esse drama, tem toda essa situação de como você não morre, como você não envelhece. Como é que você vai ter uma vida? Você não pode se relacionar, você não pode ter esse envolvimento com ninguém, você não pode se apaixonar por ninguém, ter uma família, nada disso. Então precisa lidar com essa situação. E outra, como que ele vai conseguir passar os bens para outra pessoa? Ou seja, toda vez ele vai ter que recomeçar a vida ou pode continuar com algumas coisas. Tem coisa muito interessante para se explorar e eles exploram da melhor maneira possível. Claro, o filme ele tem algumas galhofadas dos anos 80, claro que tem. Algumas cenas de luta são muito boas e muito bem coreografadas. Tem coisas que é só sombreado, que é muito bem feito, mas tem umas que são meio esquisitas. Dá pra ver alguns cabos aqui atrás do ator, que fica visível, fica feio em alguns momentos e não é tão disfarçado assim. Dá pra perceber sem um olhar tão treinado, porque sendo muito honesto, do meio pro fim do filme eu estava realmente mais prestando atenção do que de fato anotando alguma coisa. Depois eu até anotei algumas coisinhas aqui pra falar, mas de forma geral o filme me cativou. Acho que poderia ter uns 20 minutos a menos? Sim, com certeza poderia ter uns 20, 30 minutos a menos ali, porque dá pra ver que ele dá uma enroladinha de vez em quando, dá pra ver que, tem uma gordurinha aqui, mas é aquilo. É um filme dos anos 80, dependendo de como foi feito, era característico daquela época. Hoje é um pouco mais ágil as coisas. Você assistiu Highlander, o Guerreiro Imortal? Se você assistiu, o que você achou? Deixa aqui nos comentários. Se você nunca ouviu falar desse filme e foi assistir por causa aqui do vídeo, deixa aqui nos comentários também. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima!